Eu falei há vídeos atrás que minha ex-parceira, Suzana Silva, ela é narcisista. Ela tem um transtorno de personalidade narcisista. E quando eu falei, não é falando de forma pejorativa. É porque, de fato, é nítido. O comportamento dela é baseado em cima de um narcisismo muito elevado. Todas as características de um narcisista, ela possui. Por isso que é muito nítido, diferentemente de outras pessoas a qual eu me relacionei, que ela tem essa característica, entendeu? E esse transtorno de personalidade, né, que muitas pessoas elas são acometidas, é um transtorno que prejudica o outro, sempre é o outro. Por exemplo, quando eu peguei Suzana Silva transando com um pastor e peguei em adultério, o narcisista ele gosta de fazer tudo em segredo. Na realidade, o narcisista ele apresenta de fato um personagem para o público, para as pessoas, e o outro que é o lado obscuro dele, que é ele de fato. Então, ele mostra essa personalidade dele agradável, pessoa que interage, pessoa que é amorosa, pessoa que é empática, pessoa especificamente que tem sentimento. Esse é o lado que ele quer apresentar para as pessoas demais. Tá dando para entender? Esse lado que ele quer que as pessoas o vejam. É esse lado que as pessoas vão se aproximar dele, vai se agradar dele, porque é um lado bom que ele apresenta para as pessoas. Só que esse lado que ele apresenta para as pessoas é o lado positivo, é o lado bom, é o lado da fantasia. Já ele tem um outro lado, o lado obscuro. Esse lado obscuro é o verdadeiro lado que é ele de fato. É aquele que pratica maldade, é aquele que manipula, aquele que basicamente só busca seus próprios anseios, individualista, egocêntrico, narcisista. É esse lado que ele esconde. Então, por isso que é muito difícil você identificar um narcisista. Porque a maioria das pessoas vai conhecer ele com uma roupagem totalmente diferente. E as pessoas vão conhecer ele com uma fantasia, uma característica inata. Tá dando para entender? Uma característica de grande afagabilidade, uma característica muito, de fato, atraente, receptiva, né? Uma característica, de certa forma, que traz a conquista. É esse lado que ele apresenta para as pessoas. Então, quando você diz que o narcisista, de fato, ele tem esse lado sombrio, ninguém acredita. Porque o que as pessoas estão vendo ali, para que vocês tenham uma ideia, é o lado positivo dele. Então, por exemplo, você vê uma pessoa na rua, aquela pessoa que é comunicativa, aquela pessoa que se mostra ser muito honesta, abraça todo mundo, é uma pessoa que conquista todo mundo com seu sorriso, com a sua receptividade. Bom, esse é o lado fantasia que o narcisista apresenta. É o lado que ele quer que as pessoas o vejam, ou a vejam. Tá entendendo? Mas tem um outro lado, que é o lado sombrio. Esse lado sombrio é o que de fato é ele. Mas é que ele tenta esconder. Porque é o lado que ele se aproveita, é o lado que trai, é o lado que mente, é o lado que é egoísta, é o lado que ele faz de tudo para conseguir os seus próprios anseios e suas próprias conquistas, é o lado individualista, é o lado da maldade. Esse poucas pessoas conhecem. E só pessoas que têm essa mesma característica, né, de transtorno de personalidade que de fato identifica o outro narcisista. Né? Ou uma pessoa que estudou psicologia, psicanálise, talvez identifique um narcisista. Mas pessoas normais não vão identificar narcisista, elas vão ser conquistadas por esse lado que o narcisista mostra, ou seja, o lado positivo, o lado da conquista. Então, quando o narcisista, por exemplo, é pego num adultério, como eu peguei Suzana Silva, ela foge, todo narcisista ele tem a fuga da responsabilidade. Ele não assume seus próprios atos, ele foge. Tá dando para entender? Ele foge. Ao ser descoberta ou descoberto uma traição, que era algo que acontecia entre sete chaves, o narcisista ele não assume responsabilidade não. Tá dando para entender? Um narcisista ele não assume responsabilidade. E se ele assumir, ele vai tentar justificar ou vai tentar inverter. Ele não assume a responsabilidade. Um narcisista não assume. Porque uma pessoa normal, ela assume os seus erros logo de imediato. Não foi identificado o erro, não foi pego no flagrante, não foi observado que foi um erro aquela situação. Só que o narcisista é diferente. Quando ele é pego na boca na botija, ele foge da responsabilidade. E aí ele deixa a poeira baixar, ou seja, aconteceu o fato em 2015. Aí o narcisista ele deixa a poeira baixar, deixa passar 7, 6, 8, 9 anos, aonde todo mundo esqueceu o ato errôneo, o ato que ele fez totalmente criminoso, o ato que ele assassinou alguém, o ato especificamente que ele cometeu a maldade sem limites, o ato que basicamente machucou alguém que ele fez contra essa pessoa. Quando todo mundo esquece o que de fato aconteceu, o que ele mesmo fez, aí ele aparece.
ele aparece como se nada tivesse acontecido. Por que ele faz isso? O narcisista faz isso quando ele aparece depois de anos, como se nada tivesse acontecido, porque as pessoas esqueceram, a poeira abaixou. Entende? Ele vai tentar daí em diante redefinir a narrativa. A redefinição da narrativa. Ou seja, tentar apagar o que ele fez, dizendo, rapaz, já passou tanto tempo e você ainda está falando disso, mas você não superou ainda não. Só que ele não assumiu a responsabilidade, ele não resolveu essa situação, ele apenas fugiu. Aí ele aparece depois de anos ou meses, mas ele continua durante esses anos e meses que ele desapareceu, observando e manipulando o que o indivíduo está fazendo na sua vida. Entende? E aí ele aparece depois de ano, como se nada tivesse acontecido, na tentativa de redefinir a própria narrativa que ele causou, tentando apagar ou minimizar a situação que ele fez no passado, que foi uma situação extremamente drástica. Para quê? Para manter o controle de novo. Por quê? Porque daí ele vai procurar se qualificar, se capacitar, para trazer um argumento, um embasamento para a justificação do ato que ele fez, que ele não assumiu no passado. E vai trazer uma postura totalmente diferente do que ele foi, sem assumir a responsabilidade do passado. Ele vai tentar se transformar, vai tentar se munir de conhecimento, de informação e apresentar uma nova face sem assumir a responsabilidade do passado. Ele vai tentar redefinir a narrativa e a imagem dele, apagando, certo, o que ele fez sem assumir o que ele fez. Para quê? Para manter o controle da narrativa. Então, o narcisista faz isso. Ele foge, ele não assume a responsabilidade. Ou seja, isso é um mecanismo de defesa para evitar a culpa da responsabilidade do ato que ele causou, a vergonha, porque se ele passar, por exemplo, for lá e admitir o que ele fez, ele vai talvez passar vergonha, ele vai relembrar da culpa, e os narcisistas eles não gostam disso, entendeu? Por quê? Porque isso fere a sua autoimagem. E aí ele simplesmente dá um tempo. Ele vai se relacionando com outras pessoas, deixando o tempo falar, deixando o tempo apagar, deixando o tempo, de certa forma, mudar a narrativa. E aí ele não assume os seus atos, porque isso vai ferir a imagem dele, certo? Ou dela, vai ferir a imagem dele ou dela, para depois ele trazer uma redefinição da narrativa. Ah, você ainda está se lembrando disso? Eu já estou em outra. Eu simplesmente hoje penso dessa forma, assim, assim, assado. E a minha vida é totalmente diferente e eu mudei. Só que ele não assumiu a responsabilidade do passado, não assumiu a culpa, não assumiu de fato o que fez. Ele tentou fazer que o tempo apague, certo, o que ele fez, minimize o passado do ato que ele fez, tá entendendo? No sentido de redefinir a narrativa. Então, o narcisista tem essa característica. E aí, quando ele aparece depois de muito tempo, certo? Depois do ato que ele fez, porque ele foge, ele não assume a responsabilidade, ele assume o papel novamente de vitimização. Por quê? Porque ele começa a construir, em termos argumentativos, um argumento para justificar o ato que ele fez. E o tempo, para ele, é munição, ou seja, ele traiu uma pessoa e não assumiu o ato. Aí ele deixa o tempo passar, enquanto isso ele vai se capacitando, ele vai vendo o que a pessoa fala nas redes sociais, vai vendo o que a pessoa fala no Facebook, vai vendo o que a pessoa explana sobre a situação, e aí ele começa a construir uma defesa, uma argumentação, tá entendendo? Para se sentir superior. E aí quando um dia ele falar sobre o assunto, ele vai tentar justificar o ato para evitar, de fato, se colocar como culpado. Tá entendendo? E sim como vítima. Só que ele sabe quem errou foi ele. E isso é um recurso típico de manipulação emocional, que a gente chama dentro da psicologia de gaslight indireto. Ele tenta manipular de todas as formas. Pode ter certeza do que eu estou falando aqui, ele tenta manipular, o narcisista é assim. E outra coisa, ele tenta fazer o controle da sua vida por distância. Ele evita contato com você, mas ele não deixa de acompanhar a sua vida por amigos, por fakes, por pessoas em comum, amigos em comum, ou por filho, ou por amizades. Ele acompanha a sua vida, ele não deixa de acompanhar. Porque é um controle que ele faz à distância, que a gente chama de stalking social, que é usar contas falsas, sondar amigos, monitorar a pessoa que ele fez o mal sem contato direto, mostra a tentativa de manter poder sobre a vida sem assumir nada de forma aberta. Entenda a situação? É basicamente isso que o narcisista faz. E pessoas narcisistas, eles tentam manipular a situação de todas as formas, para redefinir a narrativa. A pessoa foi pega em adultério, aí ela passa 10 anos desaparecida e aparece toda transformada.
E aí, se a pessoa for reclamar dela porque ela traiu e ela não justificou, ela vai dizer, mas rapaz, você ainda está nessa vibe, isso já passou tanto tempo, etc, 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 mas ela não assumiu a responsabilidade. Ela tentou fazer com que o tempo apagasse o que ela fez, para depois ela redefinir a narrativa de vitimização e também especificamente de uma pessoa que vai manipular o outro e se colocar como superior. É muito difícil o narcisista, certo? Quando muitas vezes ele é pego na boca e na botija por um adultério, e é uma situação que o narcisista não gosta de passar, que ele vai ter o orgulho ferido e a imagem afetada, eles terminam adentrando em um outro relacionamento. Porque ali o orgulho ficou ferido, ele vai tentar munir de sentimentos esse novo relacionamento. Vai tentar munir de sentimentos esse novo relacionamento, numa forma de compensar o que ele, de fato, deixou a desejar diante da sociedade, aquele antigo relacionamento. Entenda? Ele tenta, no novo relacionamento, munir basicamente esse novo relacionamento para ele demonstrar para a sociedade que o culpado de ele ter traído não foi ele, foi a pessoa que ele se relacionou. Tá dando para entender? Então, é assim, é um conflito, é uma competição constante. O narcisista, ele gosta de competir dentro de um relacionamento. Ele gosta de manipular dentro de um relacionamento. Eles querem sempre manter o suprimento narcisista, ou seja, manter, e munir-se de várias fontes, mesmo estando em novos relacionamentos. Tá dando para entender? Então, traços narcisistas são muito evidenciáveis. Tá entendendo? Por quê? Porque o narcisista, ele sempre vai se colocar como vítima, isso é prático. Ele nunca vai assumir a responsabilidade do ato que ele fez errôneo. Ele vai inventar que ele não traiu, ou que a pessoa estava vendo algo que não era da forma que ele viu, ou simplesmente ele vai tentar justificar, ou ele vai agir indiferente. Ele foi pego, ele não assume a situação, age de forma indiferente, deixa o tempo passar, e aí depois que o tempo passou, ele assume uma nova narrativa e se coloca como superior diante daquela pessoa que ele feriu. Esse é o distúrbio ou transtorno de personalidade narcisista. Entende? Então, muitas pessoas elas sofrem desse transtorno de personalidade, né? Eu convivi com uma narcisista, e o nome dela é Suzana Silva, convivi com uma narcisista, mas tem muitas pessoas que convivem com narcisista. Ele sempre vai se colocar como vítima, sempre, sempre, sempre. Ele sempre vai tentar manipular a situação de uma forma ou de outra. Entende? Ele sempre vai tentar manter o controle da situação de uma forma ou de outra. Por quê? Porque isso faz com que ele esteja sempre sob controle. O narcisista não gosta de ser submisso, ele gosta de estar sempre no controle. Ele gosta de ser bajulado, ele gosta de ser evidenciado, ele gosta de estar no lugar de destaque, ele gosta que as pessoas fiquem puxando o saco dele, ele gosta de ter cargo de destaque, ele gosta de competir. Por exemplo, ele observa que uma pessoa é moralmente melhor que ele. Aí ele tenta diminuir a pessoa para que a pessoa se equipare a ele e ele possa se sentir superior. E é por isso que ele trata o outro sempre de forma pejorativa, de uma forma inferior, para essa pessoa se igualar a ele. Então é complicado o narcisista, entende? E muitas vezes ele faz algo totalmente diferente do que eu estou falando, também por manipulação. Ele vai agir totalmente diferente. Ao invés de agir te diminuindo, ele vai agir te elogiando. Por quê? Porque é a forma dele mascarar, de fato, a sua manipulação. Aí ele usa o elogio, aí você vai se apegando a ele, e depois ele te desqualifica, e depois ele coloca-se como vítima. É sempre assim. É um transtorno, de fato, de personalidade. E muitas mulheres sofrem com esse transtorno de personalidade narcisista. Não só mulheres, mas também homens. E eu pude vivenciar e, de fato, conviver com uma narcisista, que inclusive eu fiz um vídeo recente aí nas redes sociais a respeito desse tipo de comportamento. Você vai ver, é sempre manipulação. Quando uma pessoa ela não assume os seus erros logo de imediato, é um traço narcisista. Ou a pessoa que dificilmente tem disponibilidade em assumir seus erros, ou pedir desculpa ou perdão, está entendendo, por conta do orgulho, essa pessoa é narcisista. E tem um monte de narcisista que a gente vê na sociedade. Entende? Um monte de narcisista que basicamente você vai ter diversos problemas ao longo do percurso, porque o narcisista dificilmente muda. Ele talvez mude por um tempo, mas depois volta a ter o mesmo tipo de comportamento. Ele muda por um tempo porque ele quer conquistar a próxima vítima. Depois que ele conquista a próxima vítima, ele simplesmente volta a fazer as mesmas práticas uma hora ou outra. Entende? Mas muitas vezes a pessoa que é vítima não descobre, porque ele está envolvido diante do que ela apresenta nessa nova face, nessa nova personalidade que ele apresenta, de bom, de agradável, de receptivo, de simplesmente uma pessoa que tem esses traços, de fato, agradáveis para quem escuta, quem ouve, entendeu? Assim, é basicamente isso, entende? O narcisista tem essa característica. Então, existe como você identificar um narcisista? Tem.
É aquela pessoa que você pega ela na boca na botija fazendo um ato de iniquidade e ela simplesmente ela nega até a morte que não praticou, mesmo você tendo as provas cabais e tendo visto. É um traço narcisista. E tem um monte de gente que tem esse traço narcisista na sociedade. Então, eu deixo esse vídeo para você e eu espero de fato que contribui a partir do momento que você assistir com o seu conhecimento no campo da psicologia. Um abraço, professor Rafael Nascimento.